Capítulo 15. Em a sondagem de Xiao Yulong. Xiao Lai retornou apenas depois que Xiao Ti e Xia Qingji terminaram de comer o café da manhã, e um olhar pesado sem precedentes estava exposto em seu rosto, junto com um pouco de choque que ainda não tinha desaparecido completamente. Avô, o que aconteceu? Xiao Ti prontamente se levantou e perguntou. Um grande evento. Para o clã Xiao, isso é um assunto enorme. Xiao Lai disse, com sua testa ainda franzida. Mas, isso não deve ter muito a ver com a gente. Um assunto enorme? Que tipo de assunto é esse? Xiao Ti estava ainda mais surpreso. E aceita Xiao. Aceita Xiao? Desta vez, não apenas Xiao Ti, mas até mesmo Xia Qingji ergueu suas sobrancelhas. Há uma hora atrás, o líder do clã recebeu uma carta da seita Xiao. A carta dizia que a seita Xiao iria enviar imediatamente um grupo aqui. Não apenas isso, mas o líder desse grupo é o filho do atual líder da seita Xiao. Xiao Lai disse lentamente. Essa notícia causou Xiao Ti cair em silêncio por um longo tempo antes de dizer, se isso for verdade então alguma coisa não faz sentido. Enquanto nosso clã Xiao veio da seita Xiao há 160 anos atrás, a seita Xiao sempre nos tratou com desdém. Com mais de 160 anos de separação, não poderia existir ninguém na seita Xiao que se importasse com nosso pequeno clã Xiao. Por que eles repentinamente enviariam pessoas aqui? Mas para dizer que eles estão planejando alguma coisa e a influência da seita Xiao cobre os céus, por que eles iriam precisar tramar algo contra a gente? Para dizer que estão nos garantindo um favor, é ainda mais impossível. Xiao Lai balançou sua cabeça e disse, e claro que existe alguma razão. Nosso ancestral fundador do clã Xiao, Xiao Biali, foi secretamente expulso da seita Xiao por causa que seu talento era baixo, mas seu pai era naquela época, o elder do salão de julgamentos da seita Xiao, Xiao Zhen. Não muito tempo atrás, Xiao Zhen morreu. Naquele ano antes dele morrer, seus pensamentos não estavam mais em caçar fama ou poder, mas ao invés disso, ele ainda considerava Xiao Biali como filho. Depois de 100 anos sem contato, seu coração estava envergonhado. Ele deixou para trás um último pedido, encontrar os descendentes de Xiao Biali e de seus jovens, selecionar o candidato mais talentoso e levá-lo para a seita Xiao para cultivar. Isso também serve como desculpa pelo desprezo que ele mostrou por Xiao Biali e sua expulsão. Uma pessoa normal não pode viver por 100 anos. Mas quando a força profunda de alguém atinge um certo ponto, viver por algumas centenas de anos não estava fora de questão. Dizem que quando alguém avança para o domínio profundo do imperador, sua expectativa de vida iria se alongar por milhares de anos. Depois de ouvir as palavras de Xiao Lai, Xiao Ti primeiramente refletiu e depois respirou aliviado. Não era por menos que a seita Xiao iria repentinamente se voluntariar e enviar pessoas para visitar. Parecia que o doente Xiao Zhen ainda tinha algum status na seita Xiao, então a seita Xiao honrou seu último pedido. Ele também percebeu o porquê de Xiao Lai ter dito que aquilo não tinha nada a ver com eles. Selecionar o candidato mais talentoso para levar para a seita Xiao para cultivar. De maneira alguma o candidato mais talentoso seria Xiao Ti. Entretanto, isso era obviamente seus pensamentos e além dos outros elders, depois de ouvir a notícia, ele deveria estar pulando de felicidade. Para ser levado para a seita Xiao para cultivar? Que tipo de ideia era essa? Se algum de seus netos fossem levados para a seita Xiao, então isso seria como uma minhoca que tivesse nascido no meio do lodo para se tornar um dragão dourado voando entre as nuvens durante a noite. Todos os seus parentes iriam brigar atrás dele. Eles poderiam ser capazes de andarem arrogantemente sem medo das consequências não apenas no meio do clã Xiao, mas entre toda a cidade nuvem flutuante. Qualquer um que ousasse discordar, se eles dissessem essas duas palavras seita Xiao, até mesmo o governador não ousaria responder de volta. A expressão de Xiao Lai parecia estar bem tranquila, mas o desapontamento que estava escondido com grande esforço não podia escapar dos olhos de Xiao Ti. No clã Xiao, não existia ninguém que não quisesse ir para a seita Xiao. Mesmo ele pensava daquela maneira. E com a seita Xiao vindo aqui, era sem dúvidas a melhor oportunidade de chegar perto deles, porque agora será a hora que ele poderá interagir com as pessoas da seita Xiao. Os outros membros do clã Xiao todos possuíam esperanças. Apenas Xiao Lai não se atrevia a ter esperanças, porque não havia jeito de Xiao Ti ser a pessoa que a seita Xiao iria escolher. Xiao Ti abriu sua boca para dizer algo e confortar seu avô, mas depois de pensar um pouco, ele não encontrou uma única palavra para dizer.
A condição de suas veias profundas era claramente bem conhecida. Mesmo se ele dissesse algo prazeroso para os ouvidos, do que isso adiantaria? Embora isso não tenha nada a ver com a gente, isso pode até ser uma boa coisa. A seita Xiao é tão grande quanto o céu. Mesmo se fossemos para lá, seríamos as pessoas de ranking mais baixo. Como isso pode ser comparado com estar livremente e pacificamente no topo na cidade nuvem flutuante? Xiao Lai sorriu facilmente, se sentando na mesa. Venha, ajude seu avô a terminar o café da manhã. Depois de sair do quintal de Xiao Lai, Xiao Ti imediatamente percebeu que a atmosfera de todo o clã Xiao tinha mudado bastante. Normalmente naquela hora, teriam apenas algumas pessoas fazendo seus treinamentos da manhã. Entretanto, agora tão longe quando o olho poderia enxergar, haviam inúmeras sombras, a maioria delas se movendo com passos apressados e rostos cheios de excitamento. Parece que todos eles pensam que podem subir até o galho mais alto que é a seita Xiao, mas saltar para os céus em apenas um passo é realmente uma coisa boa? Ninguém está pensando sobre o que irá acontecer se eles realmente entrarem na seita Xiao. Eu acho que eles seriam apenas o mais baixo dos mensageiros. Xiao Te disse cinicamente. Com inveja? Xia Qingji perguntou sem expressão. Definitivamente não. Tão logo quando disse isso, Xiao Te percebeu que Xia Qingji ao seu lado era uma discípula da nuvem congelada de Asgard, e de maneira nenhuma inferior à seita Xiao. Ele apenas encurvou seus lábios e disse, você não é o mesmo que eles, eu esqueça isso, finja que eu não disse nada disso. Xia Qingji não mais deu importância para ele e caminhou em frente. Embora fosse realmente passos leves, seu corpo ainda assim tinha se movido 7 ou 8 corpos de distância. Outro passo, e ela estava ainda mais longe de Xiao Te, deixando-o para trás. Os passos de Xiao Te pararam, focando inteiramente naqueles passos graciosos, Xia Qingji, como um fantasma. Ele sussurrou, não me diga que essa é a lendária dança dos passos da nuvem congelada de Asgard? A profunda força dessa mulher não é tão simples, não é meramente apenas o 10º nível do domínio profundo elemental. Rei! Se não é o irmão Xiao Te! Uma voz vinda do seu lado direito o chamou. Xiao Te virou sua cabeça e viu Xiao Yang andando em sua direção. Esse Xiao Yang geralmente tinha seu nariz apontado para o céu e em sua frente ele o tratava com completo desdém. Para ele voluntariamente cumprimentá-lo era definitivamente a primeira vez. Irmão Xiao Yang. Você acordou cedo. Xiao Te se virou na direção dele e o cumprimentou naturalmente. Que coincidência, eu estava procurando por você, mas quem imaginou que eu iria te encontrar aqui? Xiao Yang caminhava enquanto sorria. Irmão Xiao Yang, precisa de mim para alguma coisa? Xiao Te perguntou, seu rosto cheio de surpresa. Xiao Yang concordou. Na verdade foi o irmão Xiao Yulong que me pediu para chamá-lo. Ele disse que você era o mais jovem entre nós, mas o primeiro a se casar. Como seus queridos colegas de clã, ele queria comemorar um pouco com você, de qualquer maneira. E mais, haviam muitas pessoas no casamento ontem, então foi difícil para aproveitar o vinho. E melhor beber e comer um pouco essa manhã, o que acha? Você tem tempo? Convidando para beber vinho tão cedo na manhã. Parece que a paciência de Xiao Yulong realmente era apenas normal. Xiao Te riu em seu coração. Ele estava perfeitamente ciente da razão pela qual Xiao Yulong estava o procurando. Naquele momento, seu rosto revelou uma expressão de impressionado, e ele emocionalmente respondeu, o irmão Yulong realmente está me chamando? E claro que eu tenho tempo. Desde que é o irmão Yulong me chamando, como eu poderia não ter tempo? Então, podemos ir agora. A expressão de Xiao Te causou Xiao Yang secretamente a rir de desdém. Ele concordou, e claro, vamos. O quintal de Xiao Yulong era umas 4 ou 5 vezes maior que o de Xiao Te. Não apenas era impressionantemente luxuoso, mas tinha também uma garota servente dedicada. Levemente ao centro do quintal havia um pavilhão, dentro do pavilhão a mesa estava cheia de comida e vinho. Xiao Yulong ergueu sua taça de vinho com um sorriso caloroso em seu rosto, em pequeno irmão Xiao Te, você se casou com a joia número 1 da nossa cidade nuvem flutuante. Mais uma vez, eu te parabenizo. Como seu irmão maior, eu irei dar duro daqui em diante. Obrigado irmão Yulong. Xiao Te também se apressou em erguer sua taça de vinho, seu rosto vermelho de excitamento. Atualmente, falando nisso,
Meu casamento não é uma grande coisa. Na verdade, deveria ser eu parabenizando o irmão Yulon. Oh! O rosto de Xiao Yulon revelou sua suspeita. Ele perguntou com um sorriso, me parabenizar? Eu não entendo. Xiao Te respondeu com um rosto sério, não pode ser que o irmão Yulon não saiba sobre o grupo que está vindo da seita Xiao que irá selecionar o candidato mais talentoso para levá-los com eles? Nessa geração do nosso clã Xiao, tanto quanto talento, posição, aparência, personalidade, quem poderia se comparar com o irmão Yulon? Então dessa vez, irmão Yulon definitivamente irá ser o escolhido para ir para a seita Xiao. E um evento enormemente feliz. Certo. Está certo, irmão Yulon definitivamente irá ser selecionado para ir para a seita Xiao dessa vez. Com o irmão aqui, outras pessoas não deveriam nem pensar sobre isso, Xiao Yang prontamente disse. Seu talento no clã Xiao era apenas mediano. Nesse quesito, sabendo suas chances, eles não ousavam ter nenhuma ideia. A pessoa com a melhor chance no clã Xiao era nenhum outro que Xiao Yulon. Desde que ele tinha passado os últimos anos seguindo Xiao Yulon, se ele entrasse na seita Xiao, isso seria benéfico para ele. Ele começou a sentir que aqueles anos gastos o seguindo foi realmente a decisão certa. Usando uma expressão modesta, Xiao Yulon balançou sua cabeça, vocês caras me elogiam muito. Nosso clã Xiao tem muitos irmãos e irmãs incríveis. Enquanto eu posso ser considerado o melhor quando o assunto é profunda força, quando mudamos para minha qualificação, eu não posso dizer com certeza. Mas eu irei tentar o meu melhor para isso. Venha, irmão, te um brinde à felicidade de ontem. Enquanto suas palavras eram bem despreocupadas, escondido no fundo dos olhos de Xiao Yulon estava brilhando um fanatismo maior do que o de qualquer um. Depois de abaixar a taça de vinho, o rosto de Xiao Te avermelhou. Nesse momento, Xiao Yang aproximou seu rosto, e perguntou com o rosto cheio de sorrisos, irmão Xiao Te, a mulher com quem você se casou ontem realmente é a mulher mais bonita na nossa cidade nuvem flutuante. Sua sorte com as mulheres é de invejar a todos nos irmãos. O gosto do quarto de núpcias da última noite, deve ter sido igualmente prazeroso, certo? Xiao Yulon ergueu sua taça de vinho, uma expressão sorridente em seu rosto mas seu olhar morto, parado no rosto e nos olhos de Xiao Te, preparado para ver qual expressão que ele iria revelar. Entretanto, assim que Xiao Yang terminou sua pergunta, os olhos de Xiao Te brilharam fortemente, seu rosto revelou um sorriso deliberado entendível por todos os homens. Ele aproximou sua cabeça de Xiao Yang e abaixou o tom de sua voz, sorrindo, absolutamente. Oh irmão Xiao Yang, eu irei deixar você saber disso, todas as mulheres são iguais. Xia Qingji normalmente parece como um pavão orgulhoso, mas na cama, ela é absolutamente uma puta. Ah, seu gemido, seu sabor, definitivamente eram agradáveis. Xiao Te estreitou seus olhos enquanto falava, todo o seu rosto estava vermelho de intoxicação. Ping! O copo de vinho na mão de Xiao Yulon se quebrou em pedaços, se espalhando